Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um prazer enorme falar com vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Léo Van Holt, professor de Direito Constitucional, Processo Legislativo, Lei Orgânica do Distrito Federal, aqui do IGE-PP. Muito bem, eu gostaria de, nesta aula, uma aula demonstrativa de Direito Constitucional, voltado especificamente para você que está se preparando para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal e também para o concurso do Senado Federal. Afinal de contas, estamos diante de uma janela do Poder Legislativo e é claro que você que se prepara para a Câmara dos Deputados vai querer fazer o concurso da Câmara Legislativa e também, por que não, nas matérias que são comuns a esses três concursos, você também vai fazer o concurso do Senado Federal. Então, para esta aula de Direito Constitucional, para você então ter uma apresentação do que nós teremos no curso de Direito Constitucional, eu escolhi um tema de poder legislativo na Constituição, não poderia ser diferente, e aí escolhi o tema da fiscalização político-administrativa. É claro que nós sabemos que as funções típicas do legislativo são a função legislativa, que dá o nome ao poder, e a função fiscalizadora. E essa função fiscalizadora, na classificação da melhor doutrina, ela se divide em uma fiscalização financeiro-orçamentária, que é aquela com o auxílio dos tribunais de contas, prevista nos artigos 70 a 75 da Constituição, e a fiscalização político-administrativa, que é aquela realizada pelos legislativos, Senado Federal, Câmara dos Deputados e pela Câmara Legislativa, por meio das comissões parlamentares de inquérito e por meio da convocação de ministros de Estado ou de secretários do Distrito Federal. Muito bem, feita essa consideração, a gente então vai para já os nossos slides, para o nosso conteúdo propriamente dito. Então, o conteúdo dessa aula demonstrativa é fiscalização político-administrativa, começando com convocação dos auxiliares diretos do Poder Executivo, ministros e secretários, e finalizando com comissões parlamentares de inquérito. Tá certo? Existe um material doutrinário que acompanha o seu curso, que ele é mais completo e ele traz jurisprudências e detalhes que eu não vou tratar aqui em sala de aula, porque senão o curso ficaria interminável, Existe um material a ser estudado e que tem grandes chances de cair em prova, mas nós reservamos o nosso curso das nossas aulas para o material e os conteúdos extremamente importantes, aquele núcleo duro com extrema probabilidade de cair em prova. Então, as nossas aulas têm sempre essa pegada. É o mais importante, sem prejuízo de você ter que ler o material doutrinário que acompanha o curso com as considerações adicionais. Tá certo? Vamos aí para o primeiro slide, em que nós temos essa fiscalização político-administrativa na convocação dos ministros de Estado e nas CPIs. Então, o artigo 50 e o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, é onde nós temos o fundamento dessas duas modalidades. Na convocação de ministro de Estado, gente, nós temos então aqui o artigo 50 da Constituição, e antes de continuar com essas considerações aqui, nós vamos para a literalidade da Constituição, e aí, portanto, vamos para aqui o artigo 50 da Constituição Federal, que já está na sua tela. Vamos lá. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, a ideia disso aqui, gente, é o plenário, tá? O plenário da Câmara, o plenário do Senado, ou qualquer de suas comissões, curiosamente, qualquer de suas comissões inclui uma CPI, porque uma CPI é uma comissão temporária. Ótimo. Poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Então pode voltar para aqui, e aí eu quero dizer para vocês. Primeiro, cabe, Léo, nesses casos de convocação pelo plenário ou pela comissão, cabe, no caso do ministro não ir, caberia uma condução coercitiva do ministro? Nunca.
Nunca se conduziria um ministro de Estado debaixo de vara, como se usa no jargão jurídico. Não, ele vai incidir num crime de responsabilidade se ele não for sem justificativa adequada. Se ele tiver uma justificativa adequada, estou no hospital, estou em viagem oficial, infelizmente não vou poder ir por esse ou aquele motivo, não comete crime de responsabilidade. Se não for com uma justificativa adequada, comete crime de responsabilidade. Muito bem, essa convocação pessoal é para assuntos afetos ao seu ministério, ou então esses titulares de cargos que responderiam diretamente ao presidente da República. Aí vamos voltar aqui para o slide, vocês podem ver que eu botei o artigo 25, parágrafo único da Lei Federal 10.683. Por quê? Quem são essas autoridades que respondem diretamente ao presidente da República? Esse artigo 25, parágrafo único dessa lei responde, gente. O chefe da Casa Civil, o presidente do Banco Central e o advogado-geral da União. Essas autoridades aqui, a própria lei diz que tem status de ministro de Estado. Então, tem status de ministro de Estado. Essas são as autoridades a que o artigo 50, cabeça, caput, está se referindo. Tá? Eu coloquei aqui algumas adins, porque seria interessante você saber a seguinte jurisprudência do Supremo. Não cabe a uma Constituição Estadual, ou lei orgânica do Distrito Federal, determinar a convocação de quaisquer outras autoridades que não sejam secretário de Estado, ou quem tenha um cargo equivalente a secretário. Então, não caberia, pela jurisprudência do Supremo, você determinar a convocação do presidente do TJ, que não é um secretário de Estado, do governador do Estado, tá? Tem que ser do auxiliar direto do presidente da República ou do governador. Vamos continuar. Vamos continuar com a letra da Constituição. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado, à Câmara ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento com a respectiva mesa, para expor assunto de relevância de seu ministério. Volta aqui para mim. Esse é o outro lado da moeda. Se o plenário ou a comissão pode convocar, o ministro também pode pedir para falar. Tá? E se você pega um doutrinador como o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele defende que a Casa Legislativa é obrigada a ouvir. Tá, então o senhor quer vir, a gente também vai atendê-lo obrigatoriamente, mas mediante entendimentos com a mesa. Qual é o horário, qual é o dia, qual é o local, isso vai ser combinado entre as duas partes, porque na convocação não existe combinação. Na convocação, o ministro está sendo convocado para ser ouvido às 10h30 da manhã do dia tal, do mês tal. Ele é obrigado a vir, ele está sendo convocado. Nessa situação aqui do parágrafo 1º, há uma combinação com a mesa diretora. Vamos para o parágrafo 2º. Tá? O parágrafo 2º está aqui embaixo. As mesas da Câmara e do Senado poderão, e aí, por favor, eu estou falando já da mesa. As mesas da Câmara e do Senado poderão encaminhar o quê? Pedido escrito de informação. As mesmas autoridades que a gente tinha aqui em cima, a ministro de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando também, em crime de responsabilidade, a recusa ou não atendimento, e aí se fala o prazo aqui, que é o prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Então, aqui você vai ter que memorizar que o prazo é de 30 dias, vai ter que memorizar que não é o plenário ou a comissão que vota um requerimento de convocação pessoal. Aqui eu tenho, e saibam que os regimentos internos trazem essa sistemática, que qualquer parlamentar pode solicitar esse pedido de informações, mas esse pedido de informações é encaminhado pela mesa. Os regimentos internos costumam dizer que a mesa, inclusive, delibera. A mesa pode encaminhar ou não, se ela achar que o pedido é impertinente, não tem nada a ver com a matéria daquele ministério ou da secretaria do DF, né? Porque aí faça a comparação com a secretaria do Estado do Distrito Federal. Então, você teria essa observação de que o pedido escrito de informações não é o plenário ou a comissão, é a mesa diretora da Casa Legislativa respectiva. Aí, a dica de concurseiro, né? Onde é que a gente escreve, gente? Pedido escrito de informações. Onde é que a gente escreve? A gente escreve na mesa. Não sei se essa dica vai ser tão boa, mas o pedido escrito de informação
só a mesa diretora da casa encaminha. Não é o plenário nem as comissões. Saiba dessa diferença, tá? Para na hora da prova não errar, apesar de que são dois instrumentos de fiscalização político-administrativa, que é ou a convocação pessoal ou o pedido escrito de informações. Tá? Vamos voltar aqui para o slide, em que então nós temos essa observação de que quem são essas autoridades que têm status de ministro. No caso federal, existe essa lei. No caso do Distrito Federal, você pega a própria lei orgânica, que ela já vai trazer algumas autoridades com status de secretário de Estado. E, por favor, pela jurisprudência do Supremo, outras autoridades que não os auxiliares diretos do chefe do Executivo não podem ser convocadas. Ótimo, essa é a convocação de ministro de Estado, literalidade da Constituição, um pouquinho de jurisprudência e a explicação também doutrinária sobre esse tema. Tá? Questão de concurso, questão 40. A Câmara dos Deputados e o Senado ou qualquer de suas comissões poderão convidar, ninguém falou em convidar ministro, tá? Ou quaisquer titulares de órgãos subordinados à presidência para prestar informações pessoalmente sobre assunto previamente determinado, desde que seja agendada a data e a hora. Essa questão está errada, gente. Essa questão está errada porque ela misturou a cabeça do artigo 50 com o parágrafo 1º desse artigo. É errado. A convocação, ela é obrigatória e não tem marcar dia e hora combinado com o ministro. Agora, o ministro pode pedir para falar e aí que se marca, né, combina-se o dia e a hora. Então, saibam que aqui nós temos uma mistura que não deu certo o resultado, não corresponde nem à cabeça, nem ao parágrafo 1º do artigo 50. Vamos para a próxima questão? Questão 68, olha aí, técnico legislativo policial da Câmara dos Deputados, concurso de 2014. A Constituição conferiu às mesas da Câmara e do Senado o direito de requerer informações aos ministros de Estado, mas não o conferiu a parlamentares individualmente. Certíssimo. O que foi que eu falei, gente? Os regimentos internos dão o direito de o parlamentar individualmente encaminhar a mesa, mas é a mesa que encaminha ao ministro. Então, juridicamente, pelo direito constitucional, gente, quem é que encaminha pedido escrito? Só a mesa diretora. Não é o parlamentar individualmente, não é comissão e nem é o plenário. Tá? O plenário são os 513 deputados federais, os 24 deputados distritais, os 81 senadores. A mesa diretora é presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, é diferente. Então, está errado, ou está certíssimo esse item, o parlamentar isoladamente não encaminha pedido escrito de informações. Certa essa questão. Tá bom? Então, vamos aí, fizemos duas questões, vimos o artigo 50, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro eu vou falar dos requisitos de criação, gente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre conclusões e encaminhamento, para depois falar dos poderes de investigação. O que é que as CPIs podem e as CPIs não podem fazer. Vamos começar com os requisitos de criação, tá? Que é o requerimento de 1/3 dos parlamentares, fato determinado e por prazo certo, tá? Isso está previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que a gente vai trabalhar agora. Vocês vão me permitir baixar aqui rapidinho. A gente chega no artigo 58, parágrafo 3º. Olha o rapaz aqui. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios dos juízes, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo. Tá? Então, são esses os 3 requisitos chamados pela jurisprudência do Supremo de taxativos, considerados pela jurisprudência do Supremo como taxativos, números clausos ou números apertos, né? Ou seja, ou números clausos, o rol taxativo, enfim. O que é que eu quero dizer para você? Nós estamos diante
de 3 requisitos que os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios, não podem ampliar. Vocês podem pegar a ADI número 3619, que na ADI 3619, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que nós estamos diante de de requisitos que são taxativos, os estados e os municípios não podem ampliar. No caso do requerimento de 1/3 dos deputados, gente, deputados federais, deputados estaduais ou senadores, o Supremo já decidiu que Constituição Estadual, Lei Orgânica do DF, Lei Orgânica Municipal, não pode exigir que esse requerimento de 1/3 seja submetido ao plenário, a uma votação plenária. Porque se o requerimento de 1/3 foi colocado como um requisito na Constituição, e você permite que esse requerimento de 1/3 seja deliberado pelo plenário, o plenário, que é a maioria da casa, vai sufocar todos os pedidos de CPI. Foi exatamente o que o Supremo decidiu na ADIM 3619, analisando o regimento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, o requerimento de 1/3 cria o chamado direito subjetivo das minorias parlamentares de ver efetivamente instalada a CPI. Inclusive, em outros mandados de segurança que eu botei no seu material, o Supremo já decidiu que o presidente não pode fazer vistas grossas a esse requerimento e não indicar os membros dessa CPI quando os líderes não indicam. Regimentalmente, existe um prazo que se dá aos líderes partidários, diante da proporcionalidade partidária, para que os membros da CPI sejam indicados. Se os líderes não indicarem, o presidente daquela casa legislativa, regimentalmente, tem a prerrogativa de indicar forçadamente os membros. Houve um caso, nesses mandados de segurança, que o presidente do Senado Federal simplesmente deu de ombros e não indicou os membros. O Supremo exigiu que esses membros fossem indicados ou pelos líderes ou pelo presidente e que a CPI fosse efetivamente instalada, porque o requerimento de 1/3 dava esse direito subjetivo das minorias de ver a CPI instalada. Muito bem, além desse requerimento de 1/3, nós temos um prazo certo. A CPI tem que ser criada com um prazo certo. Só que, eu botei no seu material, que o Supremo permite que haja sucessivas prorrogações desse prazo inicial da CPI, certo, mas prorrogável, desde que no limite da legislatura. A legislatura, que é o período de 4 anos, em que o legislativo brasileiro funciona, ele é o limite máximo para qualquer comissão temporária, gente. Uma comissão temporária, e uma CPI é uma comissão temporária, ela tem que começar e finalizar na mesma legislatura. Eu posso ter sucessivas prorrogações, desde que dentro da mesma legislatura. Bom, sobre prazo certo é isso, e sobre fato determinado, é importante que vocês saibam que o fato determinado tem que ter um respeito nos limites de fiscalização da Casa Legislativa. Vocês estudando para o Senado, estudando para a Câmara dos Deputados ou para a Câmara Legislativa, vocês vão ter que entender que uma CPI da Câmara Legislativa não pode investigar fatos privativos da União. Ou o Senado Federal não pode investigar fatos privativos da Câmara dos Deputados. Os poderes de uma CPI acompanham os limites dos poderes de investigação de uma Casa Legislativa. E dos poderes investigatórios e fiscalizatórios da Casa Legislativa. Então, o princípio federativo tem que ser respeitado por uma CPI distrital ou federal, ela não pode invadir assuntos distritais ou municipais, e um respeito também a essa ideia de que tem que ter uma relação com o poder público. Porque, de fato, o legislativo fiscaliza os demais poderes e a boa administração. Se for um fato exclusivamente privado, de 2 empresas privadas, possivelmente, né, uma CPI não tem interesse público para investigar esses fatos. Então, tem que ter relação com o poder público, é o que se costuma falar na doutrina e cai em prova, e também tem que respeitar o princípio federativo. Além disso, eu coloquei
no seu material também, algum respeito à separação de poderes. Então, tem duas jurisprudências que estão no seu material que costumam cair em prova. São quais? A CPI não pode quebrar sigilo decretado em um processo judicial. O juiz decreta que aquele processo vai correr sob segredo de justiça. A CPI não pode quebrar o segredo de justiça e ter acesso aos autos, porque a separação de poderes vai impedir que isso aconteça. E também, uma CPI não pode determinar que um juiz seja convocado para que ele se explique sobre suas decisões judiciais. Então, é uma outra jurisprudência que está na sua apostila. Eu estou falando de maneira mais rápida e sem citar os acórdãos, porque isso está na sua apostila. Então, sobre fato determinado, tem que ser um fato determinado, não pode ser um fato impreciso. E aí, relacionado com o poder público, que respeite o princípio federativo e que respeite a separação de poderes. Sobre os requisitos de uma CPI, você está muito bem assessorado para a sua prova. Pode voltar aqui para o slide. Olha só. Vamos aqui no slide. E aí, eu queria comentar rapidamente sobre esse tópico aqui, conclusões e encaminhamento. Se nós formos para a literalidade da Constituição, gente, olha o que ela diz. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova, quem promova? O Ministério Público, a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Sabe por quê? Qual é o peguinha de concurso aqui? CPI promove a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Ora, gente. CPI não julga, CPI investiga. E CPI investiga, ela não tem o poder de condenar ninguém, ela não tem o poder de condenar alguém a ser preso, condenar alguém a pagar uma quantia. Então, a CPI produz o seu relatório final, disponibiliza esse relatório final para Ministério Público, Polícia, Controladoria Geral da União, Receita Federal ou os órgãos aqui do Distrito Federal, os cabíveis, diante do que ela realmente apurou, para que esses órgãos promovam a responsabilização civil, penal, administrativa, manda para a corregedoria do órgão, manda para os órgãos que forem cabíveis. A CPI não promove responsabilização nenhuma. CPI apenas investiga. Uma consequência disso está no livro, por exemplo, do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é um dos livros doutrinários que cai muito em prova, e basicamente só ele diz algo que já caiu várias vezes em prova, que é o seguinte: CPI não anula ato administrativo. Porque CPI não toma nenhuma deliberação administrativa ou legislativa